O fato de eles terem conseguido transformar esse conceito simples de pássaro, boi e porco em 2 filmes infantis surpreendentemente encantadores é bastante impressionante. Estou voando, mas ainda não consigo. E com o terceiro filme em produção, é hora de classificar todos os personagens dos filmes Angry Birds 1 e 2, do bom ao mal. Como de costume, vamos começar com os Avians, que usam sua raiva para o altruísmo. Esses personagens são bons, mas dividem o destaque com os filhotes e leitõezinhos das 2 ilhas principais da série. O motivo óbvio para esses pequenos estarem tão bem colocados é o fato de serem apenas crianças, mas, por si só, isso normalmente seria suficiente para que eles estivessem perto do topo da nossa lista, e não exatamente no primeiro lugar. Mesmo sendo puros e adoráveis, é o papel deles no segundo filme que lhes garante o destaque. Após perderem suas irmãs ainda não chocadas no mar, Zoe, Vivi e Sam, filhotes de Terrence e Matilda, enfrentam cobras, o mar e a natureza para resgatá-las. Eles recuperam por engano ovos de cobra e ficam presos na Ilha dos Porcos. Bem, isso ficou tenso. Porquinhos usam sua aeronave para ajudar o trio a voltar, impedindo Zeta e salvando as 2 ilhas. Para alguns pássaros que nem conseguem voar, eles já têm um currículo heróico impressionante. E talvez até tenham consolidado a amizade entre pássaros e porcos. Eles são bons garotos, mesmo que Zoe pudesse moderar um pouco a linguagem dela. Silver recebe a medalha de prata do bem em uma reviravolta satisfatória. Silver, irmã mais nova de Chuck, é a única heroína do grupo principal totalmente qualificada para o trabalho. Além de ser a inventora da supercorda, patente pendente, ela não tem problema nenhum em se juntar aos outros pássaros em sua missão para salvar a Ilha dos Pássaros e a Ilha dos Porcos. Apesar de ser um gênio, ela também é compassiva e respeitosa com os outros, até mesmo com Red, com quem ela mantém uma boa amizade, mesmo tendo começado com o pé esquerdo. Divirta-se ficando sozinha. Eu vou! No fim, ela aceitou que Red ficasse com todo o crédito, mostrando que ajuda apenas por vontade própria. Em terceiro lugar, vem o trocador de abraços. Apesar da frase "cadê meu abraço" ter conotações ruins, isso não se aplica a ele. Claro, é um pouco estranho ficar oferecendo abraços o tempo todo para completos desconhecidos, mas não está errado, certo? De qualquer forma, ele sempre aceita um não como resposta, mesmo que fique chateado com isso. Ele só quer abraços e tocar um negócio honesto, não dá pra culpar, a menos que você seja vermelho. Antes dos personagens problemáticos, cito mais um exemplo positivo: Billy. Alguns podem dizer que Billy não é um personagem de verdade nos filmes. Alguns não são bem-vindos aqui. A criação de Chuck aqui é uma das maiores conquistas artísticas de uma geração. Ele sempre quis espalhar positividade e risadas. Mesmo parecendo insensível por rir sempre, suas intenções são puras. Que pena, ele morreu em um acidente. Sem mais delongas, é hora de falar sobre o primeiro do trio principal, Bomb. Olha, eu entendo. Algumas pessoas se surpreendem mais facilmente, mas isso geralmente não é um problema. O problema é que ele literalmente explode ao sentir emoções fortes. Apesar de sempre destruir propriedades, até as suas, Bomb é um cara legal. Ele é o tipo de cara que entende a ordem de tirar o segurança, como literalmente levar todo o grupo pra tomar uns drinks. Hora de tirar aqueles seguranças. Entendido. Embora ele não seja o cara mais inteligente por aí, claramente ele tem um grande coração e apesar de seu poder, é surpreendentemente difícil ficar do lado ruim dele. Esse cara literalmente já nasceu perigoso, mas ele é a definição de um gigante gentil. O pior dele é ser às vezes imprudente e nojento, mas talvez seja só minha antipatia por humor escatológico. Vai saber? Você julgue isso, e o juiz Peckinpah julgará outras coisas no mundo. Ele é um dos antagonistas do primeiro filme, e supervisiona o caso judicial entre Red e a família cujo filhote se apegou a ele. Embora tenha agido contra o Red, é bom lembrar que ele era mal-humorado e grosseiro no início do filme, assim como os clientes também não eram muito agradáveis. Por isso, não podemos chamar Peckinpah de vilão por cumprir a lei e cuidar do seu povo. Por outro lado, podemos criticá-lo por humilhar o Red diante do tribunal. Você percebeu que ninguém tentou te impedir? Imagine julgar alguém com sérios problemas de raiva e agir assim. Ei, você sabe que ninguém gosta de você, né? Parece que ele queria que o cara tivesse um ataque de raiva, mas não aconteceu porque contratou Matilda, uma conselheira de controle da raiva que ajuda muitos pássaros problemáticos. É uma boa área para atuar. De um ponto de vista altruísta, especialmente considerando o quão horríveis foram alguns dos crimes cometidos pelos clientes dela, Terrence parece ter tido um incidente. O pior que podemos dizer sobre ela é que ela pode ser um pouco egocêntrica. Embora a frustração dela com clientes como Red seja compreensível, seu conselheiro de controle da raiva não deveria ter dificuldades para se controlar. Além disso, vamos falar sobre o fato de que ela se casou com um dos clientes dela, mas alguém acha isso meio estranho? Tudo bem, tudo bem. Já falamos sobre muitos personagens legais, então rapidinho, vamos falar sobre o Chuck, beleza? Tudo certo? Ótimo, o Chuck é um cara bem legal, mas também é um pouco travesso. Ele leva multa por velocidade, rouba a carteira do policial e bagunça o escritório dele. Sabe do que falo? Ele é super protetor com ele e a irmã, podendo ser agressivo, mas também é muito atencioso, como quando procurou o Red e o convidou para sair antes de superar a raiva.
Chuck é legal, apesar de ser caótico como o Bomb, mas diferente dele, que faz crimes de propósito. Desculpa, percebi agora que minha voz estava acelerada. O que foi isso? O próximo é o principal, Red. Vamos dar ao pássaro raivoso TM o medalhão de centro da ira. Ele não é um demônio vingativo, apenas está sempre bravo e se irrita facilmente. Isso ocorre pelas observações do juiz Peckinpah de que muitos ao redor do Red não gostam dele desde criança. Mesmo quando eram gentis, ele respondia com sarcasmo e insultos. Ei, Red, como você está? Ah, estou péssimo. Para dar crédito ao Red, ele muda de atitude, e mesmo impopular, reúne todos e salva os ovos da Ilha dos Porcos, usando sua raiva para o bem. Isso não o torna um santo, pois ele luta com a ideia de não poder fazer tudo sozinho, e no segundo filme, rejeita a trégua por não ser visto como herói. Mas quando ele finalmente aceita o fato de que precisa dos amigos tanto quanto eles precisam dele, isso só faz com que as pessoas gostem ainda mais dele. Isso leva a um arco de redenção genuinamente saudável para esse cara rabugento. E tem mais um personagem para completar uma categoria dos bons, o Mímico. Meu Deus, você realmente achou que a gente esqueceu dele? Como poderíamos esquecer essa verdadeira lenda? Tipo, eu lembro da vez que ele... Ok, na verdade ele não fez nada, mas ainda assim é um cara bem de boa. Ajudou a salvar os ovos no primeiro filme, e foi dos poucos pássaros legais com o Red antes dele salvar todos. Ok, então, a gente vai falar sobre o fato de que ele foi completamente coberto por lava derretida no segundo filme, porque, a menos que eu tenha perdido alguma coisa, acho que ele não apareceu depois disso. Eles simplesmente mataram ele? Isso é uma coisa fatal de acontecer. Será que ele vai ser um fantasma no terceiro filme? Isso é um filme infantil. Não costumo ver mortes tão casuais na tela. Espero que o Mímico esteja bem, mas por hora ele só supera os personagens mais duvidosos, que compõem a área cinzenta, começando pela Debbie. Debbie, filha do Águia Poderosa e da Zeta, é tecnicamente a segunda no comando da vilã, mas não faz nada de errado. Não tenho certeza se a Debbie entende tudo, só a vemos apoiando a mãe e animada com a ideia de morar em um paraíso tropical. E também não tendo problema nenhum com o fato de sua mãe forçar inúmeras pessoas a saírem de suas casas para isso. Sua neutralidade em relação ao plano da mãe faz ela perder alguns pontos, mas definitivamente ela não parece ser uma vilã maldosa. Não podemos fazer isso, Zeta. Você está torturando a engenheira. Uma criança que cresceu do lado errado até agora. E o grande e poderoso herói a quem podemos agradecer por isso não é outro senão a Águia Poderosa. Esse super-herói e mascote de cereais era o herói mais respeitado da Ilha dos Pássaros, até Red destroná-lo. Mas como costuma acontecer com celebridades fictícias ou reais, a Águia Poderosa não é tão impressionante quanto os produtos licenciados fazem parecer. Ele recebe facilmente a medalha do Centro do Orgulho por sua disposição em aceitar todos os elogios e glórias que as pessoas lhe dão, apesar de não fazer nada, ou pelo menos muito pouco, para merecê-los. Ele pode ser covardemente hesitante em fazer a coisa certa em muitas ocasiões, inclusive abandonando sua noiva por 20 anos. Desviei dessa bala. Mas o que o salva de cair ainda mais é o fato de que, no final das contas, ele geralmente faz a coisa certa. Arrisca a vida salvando ovos no primeiro filme e aparece para deter Zeta na continuação, chegando ao ponto de proteger Debbie durante a explosão, garantindo que ela não se machuque, mesmo que ele perca a própria vida. Ele pode ser um covarde, mas Águia Poderosa está disposto a mudar e fazer melhor. Então, vamos ser legais e dar a ele um lugar relativamente decente na nossa lista. Ross, do primeiro filme, era o braço direito de Leonardo, mas foi substituído por Courtney. Ele não morreu. O máximo que você pode dizer sobre Ross, seja bom ou ruim, é que ele é meio lerdo. Ele não parece compreender totalmente os planos de Leonardo em nenhum momento, o que significa que ele não tem nem de longe tanta responsabilidade por eles quanto o próprio Leonardo. Porém, ele não é totalmente inocente, pois é cúmplice dos crimes de Leonardo. Ross é ignorante, mas não é bom nem mal, apenas ele mesmo, e isso nos satisfaz. Depois vem Gary, outro aliado confiável de Leonardo. Cientista brilhante, ele cria gadgets para a equipe de pássaros e porcos. Essas invenções vão de um spray invisível que destrói relacionamentos a um alarme que avisa repetidamente sobre a presença de uma águia. Não vamos dizer que Gary é santo só por fazer seu trabalho. Ele foi útil, ainda que de modo indireto e arrogante. A seguir, não é Ross, mas Courtney, a ajudante icônica do Rei Leonardo. Na verdade, não há muito o que dizer sobre Courtney, além do fato de que ela é basicamente o Ross, mas dublada pela Aquafina e com mais de 2 neurônios. Ela é mais conhecida por tirar fotos de qualquer coisa engraçada que possa acontecer durante a aventura deles. Não lembro dela fazer algo notável sozinha. Pelo menos ela cuida do Leonard e é uma boa assistente e amiga. Chegando perto do fim da Era Cinza está Terrence, possivelmente o mais irritado dos Angry Birds. Ele é um homem de poucas palavras, mas de muitos crimes, como mostrado em sua introdução, onde o horror de Matilda combinado com a aparente lembrança orgulhosa de seus delitos, revela que Terrence quase certamente já matou alguém. Mesmo que não tenha matado, ele certamente é um cara de pavio curto e recorre à violência rapidamente. Isso não o impede de ajudar quando necessário. Ele também mostra sensibilidade, como nos sentimentos e casamento com Matilda. Vamos dar a ele a medalha de centro perdido pelo jeito estranho, mas fofo de cortejar.
Apesar disso, ele deveria cuidar melhor dos filhos, já que quase perdeu os 6 em um dia e nem notou. Terence, cadê as crianças? E finalmente, embora isso possa ser polêmico, vamos colocar Leonardo bem no final da nossa área cinzenta. Reconhecemos a possível controvérsia aqui porque Leonardo tem algumas ações realmente ruins no seu histórico. No primeiro filme, ele manipula os moradores da Ilha dos Pássaros para confiarem nos porcos e terem seus ovos roubados. É um motivo de vilão bem baixo, digno da medalha da gula na minha opinião. Fica pior ao notar que Leonardo tenta cometer infanticídio em massa. Vocês comerão ovos no almoço. Ele não fica em posição mais baixa por causa do papel na continuação. A rivalidade entre pássaros e porcos virou guerra de pegadinhas. Quando Zeta ataca ambas as ilhas, Leonardo sugere uma trégua para unirem forças e salvarem seus lares. Isso não faz dele exatamente um mocinho, já que de novo ele estava totalmente disposto a roubar os filhos ainda não nascidos dessas pessoas porque eles poderiam ser um bom banquete. Leonardo se alia ao inimigo para proteger seu povo, mostrando muito sobre seu caráter. E julgando pelo fato de eles aparecerem no casamento da Águia Poderosa e da Zeta, podemos concluir que a amizade entre os pássaros e os porcos é real desta vez. Pelo menos eu espero que seja. Não parta meu coração no terceiro filme, Leonardo. Falando em 3, temos mais 3 itens para discutir, e todos eles se encaixam confortavelmente na categoria de ruim a mal. Admito que nessa série não há personagens totalmente malignos, apenas os seguranças são considerados maus. Eles também levam para casa a medalha Darwin Center por terem sido enganados por bilhetes adesivos rabiscados de giz de cera colocados sobre as câmeras de segurança. Mas quanto à medalha de bronze, esses caras não são tão ruins assim. No final das contas, eles só estão fazendo o trabalho deles, mas o trabalho deles, por acaso, está alinhado com o plano de Zeta de expulsar todos os moradores das Ilhas dos Pássaros e dos porquinhos de suas casas. E embora não esteja claro o quanto eles entendem sobre o que Zeta está realmente fazendo, eles estão ajudando ela completamente, sem reservas. Pelo menos eles se tratam bem quase sempre, isso é bom. A medalha de prata do mal vai para o chefe da Zeta, Glenn. No início sentimos mais simpatia por ele, já que enfrenta muitas ameaças. O fato de saber que Zeta pode torturá-lo ou congelá-lo até a morte a qualquer momento é realmente assustador, e é compreensível que ele queira obedecer às ordens dela. Além disso, ele demonstra algumas reservas em seguir os planos dela de lançar bolas de gelo cheias de magma nas ilhas, exceto que essas reservas são menos... Espere, Zeta, isso vai matar muitos. E espere, Zeta, isso seria bem difícil de fazer. É uma tarefa e tanto. Tudo bem, tudo bem. Glenn sabe o que faz e às vezes adiciona seu toque aos planos dela, como eliminar casas que impedem a vista do paraíso. Ele não é totalmente mau, mas aceitou participar rapidamente de um possível assassinato em massa, tornando-o uma das pessoas menos decentes moralmente. Mas o prêmio de maior maldade vai para Zeta. Por onde começamos com ela? O plano da Zeta é usar bolas de gelo com lava para expulsar os moradores das Ilhas dos Pássaros e dos porcos de casa. Ao fazer isso, ela não só causa uma destruição em larga escala das propriedades, mas também coloca inúmeras pessoas em perigo e mata pelo menos um hippie mime. Isso já é bem ruim. O pior é o motivo dela: transformar as ilhas em seu paraíso pessoal. Ela não pode simplesmente se mudar para uma ilha ou usar magma para descongelar a sua própria ilha. Mesmo sem lógica, já que não acho nenhuma, esse plano é muito doido, pois Zeta estava disposta a destruir 2 civilizações ou tomar suas casas. Só preciso tirar todos esses habitantes daqui. Ela se sente mal ao perceber que quase matou a filha e vê isso como um alerta quando a Águia Poderosa a protege. Final feliz para quase todos, mas ela ainda queria cometer 2 genocídios só para criar seu parque temático. Não importa o frio, garota, isso nunca é legal. Diferente do paraíso, essa medalha de ouro você merece.